Então são 40 dias. E esses 40 dias eles remontam 2 momentos da história da salvação. Os 40 anos que o povo de Israel caminhou pelo deserto em rumo à terra prometida, e os 40 dias que Jesus esteve no deserto. Todos os números na Bíblia são simbólicos. Nenhum número que está na Bíblia está ali por acaso. Então o número 4 é o número da perfeição, da plenitude. Então, os 40 anos, 40 dias. Ou seja, é o tempo propício. Significa o tempo propício. Então, independente se... Às vezes já teve algumas pessoas que contaram no calendário, mas não dá bem 40. Não importa se é 40, o que importa é que é um tempo propício. Em 2025, eu penso que o tema deste ano tem muito a ver conosco aqui em Eldorado. Não só nós, Eldorado, mas todo o Rio Grande do Sul, que é a questão da ecologia. Nós sabemos que a crise climática, a enchente que houve no passado, claro, tem raízes humanas, mas também tem raízes climáticas, mas tem raízes humanas. Ou seja, o ser humano que não cuida bem do meio ambiente. Nós sabemos isso, né? Nós tivemos a estudar, é claro que houve uma chuva fora do normal, quando você começa a ver, né, tudo que está ali, pode fazer um jejum. Hoje é muito comum entre os jovens, os adolescentes, o jejum das redes sociais, né? Então muita gente sai das redes sociais, diminui o uso do celular, e claro, não toma refrigerante, não come X, não come pizza, enfim. Claro que a ideia vamos associar, claro, né? Tomar refrigerante não é pecado, né? Mas vamos associar. Vou deixar de tomar refrigerante para treinar minha vontade, para treinar o meu corpo, para deixar de falar palavrão, por exemplo. Falando palavrão, eu vou fazer uma penitência nisso. A ideia é que ao longo da quaresma você se converta. Então não adianta você ficar 40 dias sem falar palavrão, por exemplo. Aí depois da Páscoa, chega em casa, aí tomara. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês aí do outro lado da tela? Pois bem, hoje vamos até a paróquia Nossa Senhora Medianeira conversar com o pároco eldoradense, Padre Fabiano Glazer dos Santos, que mais uma vez nos atendeu para conversar sobre o tempo de quaresma. Ele vai explicar um pouquinho como é que funciona esses 40 dias que a igreja celebra, os momentos que Jesus passou no deserto, sofrendo. Então ele explicou direitinho pra gente o que significa esse período, e é claro que eu te convido agora a assistir esse vídeo e também deixar o seu like e o seu compartilhamento, que é muito importante para nós, porque assim as redes sociais vão entender que o vídeo é bom e vai começar a passar para mais pessoas. E você então se prepara agora para saber um pouquinho mais sobre o período de quaresma, esse tempo quaresmal, com o Padre Fabiano Glazer dos Santos, o pároco de Eldorado do Sul. Roda a vinheta aí, meu diretor, o Padre, que eu já volto conversando com o Padre. Muito bem, pessoal, então hoje a nossa conversa sobre o tempo de quaresma, novamente aqui com o Padre Fabiano. Tudo bom, Padre? Nelson, tudo bem? Boa tarde. Bem. Bom, hoje nosso tempo estamos aqui para conversar com o senhor sobre o tempo de quaresma, esse tempo que a igreja vai começar a viver agora, já a partir de quarta-feira de cinzas. Para começar então essa nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse para nós e para quem está assistindo o que significa esse tempo de quaresma. Bom, o tempo de quaresma, são 40 dias que nos separam da Páscoa, né? Começa agora na próxima quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, e vai até amanhã da Quinta-feira Santa. Então são 40 dias. E esses 40 dias eles remontam 2 momentos da história da salvação. Os 40 anos que o povo de Israel caminhou pelo deserto em rumo à terra prometida, e os 40 dias que Jesus esteve no deserto se preparando para a sua vida pública, onde ele enfrentou as tentações do demônio, a tentação do ter, poder e prazer, e onde então, ele se preparou para a sua missão. Então o tempo da quaresma ele remonta esses 2 momentos, e é um convite para que nós cristãos também caminhemos pelo deserto, e junto com Jesus, vencendo as tentações, para nos prepararmos para o momento máximo da nossa fé, que é a Páscoa, né? Então é isso que significa o tempo da quaresma. A gente também somos convidados a um encontro maior com Deus, ao momento de penitência, de reflexão sobre a própria vida, de deixar alguns pecados para trás. Então esse é o tempo, é o que significa a quaresma.
Por exemplo, quaresma, então refere a 40, a gente vê na Bíblia e nas missas esse número aparecer muitas vezes, 40, né? Qual o significado dele para dentro da igreja e da Bíblia? Esse número 40 dias, 40 anos, né? Todos os números na Bíblia são simbólicos. Nenhum número que está na Bíblia ele está ali por acaso. Então o número 4 é o número da perfeição, da plenitude. Então, né, os 40 anos, 40 dias. Ou seja, é o tempo propício. Significa o tempo propício. Então, independente, às vezes já teve algumas pessoas que contaram no calendário, mas não dá bem 40. Não importa se é 40, o que importa é que é um tempo propício. É um tempo propício para que você possa viver bem a preparação para a Páscoa. Quaresma também é jejum, esmola e penitência. Como é que a gente faz também para poder viver bem esse tempo de quaresma, passando o que a gente passou nesses últimos 4 anos com pandemia, fenômenos naturais, tudo assim, poder viver bem esse tempo, sem ter essas preocupações? Bom, na quaresma nós somos convidados a 3 exercícios, né, que você citou só: jejum, esmola e oração. Jejum, esmola e oração. Né? E esses 3 exercícios são exercícios penitenciais. Então você vai o comer menos no sentido de, não pela questão de passar fome, sentir fome, mas você abrir mão de um pouco de comida ou daquilo que você gosta, né? Pode ser uma comida específica que você vai ficar sem comer, como forma de também treinar à vontade, ou seja, não preciso fazer tudo o que eu quero. E claro, e também um pouco dessa abertura, e a partir daí uma abertura para os pobres, a esmola. Esmola não é dar uma moeda, né, mas realmente dar algo para os pobres, e a oração. Tá? Então nós somos convidados a ver esses 3 esses exercícios. Com relação ao que nós vivemos, enchente, pandemia, aí eu vou fazer um link com uma outra dimensão da quaresma, que é muito forte na Igreja do Brasil, que é a campanha da fraternidade. Então a campanha da fraternidade, dentro desse espírito quaresmal, acontece no Brasil já desde a década de 60, e a cada campanha da fraternidade um tema escolhido para uma reflexão, né? E ao longo daqueles 40 dias você vai rezar aquele tema, refletir aquele tema e até vai se propor um gesto concreto. Né? Este ano, 2025, eu penso que o tema deste ano tem muito a ver conosco aqui em Eldorado. Não só nós, Eldorado, mas todo o Rio Grande do Sul, que é a questão da ecologia. Nós sabemos que a crise climática, a enchente que houve no passado, claro, tem raízes humanas, mas também tem raízes climáticas, mas tem raízes humanas. Ou seja, o ser humano que não cuida bem do meio ambiente. Né? Nós sabemos disso. Né? Nós tivemos a estudar, claro que houve uma chuva fora do normal, quando você começa a ver, né, tudo que está ali, é o dique que não funcionou em Porto Alegre, é o dique que não tem em Eldorado, é o rio que está sujo aqui, é um sofá que encontraram ali. Isso aí não é o ser humano. Ou seja, nós somos convidados a refletir como é que nós estamos lidando, como é que nós estamos cuidando da natureza, que foi criada por Deus e foi dada para nós. Então acho que também a quaresma esse ano nos convida a rezarmos mais para a nossa cidade, para o nosso estado e também cuidarmos melhor do meio ambiente. O senhor citou um ponto interessante nessa sua fala agora sobre abrir mão de algo que a gente goste durante essa quaresma. Eu me recordo que quando estava no CLJ, o Dom Silvio, na época, nosso diretor espiritual, Padre Silvio, ele pediu que a gente fizesse esse exercício. E eu era muito viciado em bolachinha recheada e refrigerante. Fiquei os 40 dias, estou até hoje sem. Corre esse risco também. Sim, exatamente. O que é? Você pode fazer um jejum. Hoje é muito comum entre os jovens, os adolescentes, o jejum das redes sociais. Né? Então muita gente sai das redes sociais, diminui o uso do celular. E claro, não toma refrigerante, não come X, não come pizza, enfim. Claro que a ideia vamos associar, claro, né? Tomar refrigerante não é pecado, né? Mas vamos associar. Vou deixar de tomar refrigerante para treinar minha vontade, para treinar o meu corpo, para deixar de falar palavrão, por exemplo. Falando palavrão, eu vou fazer uma penitência nisso. A ideia é que ao longo da quaresma você se converta. Então não adianta você ficar 40 dias sem falar palavrão, por exemplo, aí depois da Páscoa chega em casa, aí toma, não adiantou de nada. Então eu faço a mesma associação a questão, por exemplo, das redes sociais. Me dou conta que eu estou demais nas redes sociais. Então a quaresma eu vou diminuir.
Só que se é para você chegar na missa de Páscoa, no sábado à noite em casa, e ficar até as 3 da manhã nas redes sociais atualizando, não adiantou de nada. Aí daí que você se converta, daí que você deixe de fazer aquilo, daqui a pouco diminua um pouco, não fique tão dependente daquilo, do refrigerante, das redes sociais, do X, da bolacha recheada, do chocolate. Eu faço essa brincadeira às vezes. Você vai ficar 40 dias sem comer X, por exemplo. Tá? Aí saiu aqui, terminou a missa aqui na Medianeira, já vai direto, correndo até o X do Nego Velho e já pede 3x bacon, né? Não adiantou de nada. Come um X. Então, sabe? Porque sabe, para ele você controla um pouco, né? Então um pouco é isso. Pois é, e quanto ao jejum de carne nas sextas-feiras, como é que funciona? Assim, eu ouvi uma entrevista de um padre dizendo que o católico de verdade cumpre isso, mas o católico de IBGE já não. Como é que é a sua visão quanto a isso? Então a igreja prescreve que nas quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa se faça jejum e abstinência de carne, que é comer menos e não comer carne. No Código de Direito Canônico fala que todas as quartas e sextas o católico é convidado ao jejum e abstinência de carne, todas as quartas-feiras e todas as sextas. Mas em geral a grande maioria dos católicos faz na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E muitos fazem ao longo das sextas-feiras. É muito comum as pessoas na sexta-feira não comerem carne, né? Claro, daí alguns vão dizer assim, não, é melhor comer carne e não fazer fofoca, porque não adianta não comer carne e fazer fofoca. Eu concordo plenamente. Então é um e o outro, né? É um e o outro. Claro, às vezes as pessoas me perguntam, tanto no confessionário quanto na direção espiritual, padre, mas e agora? Toda sexta-feira, não comer carne, como é que é isso? Às vezes a pessoa até coloca na confissão, eu acabei comendo carne. Geralmente eu vou perguntar, mas qual é a tua profissão? Qual é o teu emprego? O cara vai dizer assim, eu sou pedreiro, eu sou carteiro. Eu vou dizer, coma carne, né? Porque o cara vai ter que caminhar o dia inteiro entregando cartas e vai comer pouco? Não come. Eu sou pedreiro. O cara vai passar o dia inteiro virando concreto, virando massa e não vai comer carne, sendo que a carne tem proteínas. Então a própria igreja do Brasil, a CNBB, ela orienta assim, se você realmente não, se você daqui a pouco precisa comer carne por algum motivo, de saúde, por exemplo, troque por outra coisa, faça uma comutação, né? Um outro exemplo também, não podemos cair no farisaísmo, né? Exemplo, né? Eu fiz o voto de não comer carne nas sextas-feiras, né? Mas daqui a pouco, sei lá, o meu melhor amigo, o meu pai, enfim, alguém da minha família que não é tão católico assim, ou até não é católico, tá de aniversário na sexta-feira e fez um churrasco. E você vai no churrasco, aí você não vai comer porque... Não, coma. Confraternize com seu amigo, com seu pai, com sua família e faça a comutação. Então naquele dia você reza um terço a mais, você, enfim, né? Também não pode ser, não pode ser lei pela lei, né? Sim. Tem que incluir, não excluir. Então é isso, eu acho. É bom fazer o jejum de abstinência de carne e também fazer jejum da língua e dos olhares, né, e dos maus pensamentos. E tem como fazer uma comparação desse tempo que vamos começar a viver, que é a quaresma, com o tempo que passou, que foi do advento, quando o Senhor falou que era uma recordação do nascimento de Jesus e da segunda vinda dele. E o tempo de quaresma, se fizer, tem como fazer essa comparação com esses dois tempos? Sim, o tempo litúrgico ele sempre pode ser associado, né? Advento e quaresma são associados. Claro, o centro de tudo é a Páscoa, né? Então a quaresma é muito mais forte que o advento, né? A gente vê até pela liturgia, né? No advento nós não deixamos de cantar o aleluia, por exemplo. Na quaresma não se canta aleluia. Na quaresma não se bota flores no altar. No advento se pode colocar uma que outra florzinha, né? Então é um tempo mais forte. Mas claro que a liturgia nunca é isolada, um tempo nunca é isolado do outro. Temos que sempre lembrar que o menino que nasceu, o menino deitado na manjedoura, é o mesmo homem pregado na cruz. Outra comparação também que muitas pessoas estão fazendo é o do carnaval com esse tempo de quaresma. O carnaval nasceu praticamente da igreja há anos atrás, mas depois acabou virando essa festa mudando que é hoje. Qual é o olhar da igreja para o carnaval, que já ali praticamente junto com a quarta-feira de cinza, né? A gente sabe que o problema não é o carnaval, né? É o que ele virou, né?
o que ele virou. Às vezes a minha mãe tem quase 80 anos, e ela me conta como eram as festas de carnaval quando ela era jovem. Se você também vai no YouTube, você acha, né? Olha, um carnaval super bonito, saudável, né? A mãe conta que não tinha nada do que é hoje. Claro que ali as pessoas lá se divertiam, namoravam, mas não era como é hoje, né? Então o problema não é o carnaval, é o que ele virou, né? Eu penso, eu que sou um estudante da história do Brasil, eu vejo o valor do carnaval dentro da cultura brasileira, né? Mas não o que ele é hoje, o que ele virou hoje, né? Um show de nudismo, de imoralidades. E que eu também não quero ser moralista, né? Não quero ficar assim, não, moralismo não é isso, né? Eu, quando na minha juventude, eu ia em carnaval, assim, né? Lá em Esteio tinha carnaval na avenida, eu ia, assim, caminhar com os amigos, né? Mas, então, o problema não é o carnaval. Claro, eu não acho certo, né? Fazer carnaval dentro da quaresma, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje não vemos mais uma cristandade onde a igreja dita as regras da sociedade, né? Então, eu não posso agora chegar e vou convencer a prefeita Juliana a não fazer carnaval na quaresma, né? Bom, diz o Concílio Vaticano II, a autonomia das unidades terrestres, né? Claro que vamos supor, se a prefeita, falei ela, vamos supor, qualquer governante vai pedir minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Não faço carnaval durante a quaresma. Mas, né? Também não vou agora sair na milia falando contra o governo porque fez carnaval na quaresma. Eu posso orientar as pessoas, né? Olha, quem é católico não deveria participar de carnaval na quaresma. Sim. Deixando sempre da liberdade da pessoa tomar sua decisão. Sim, com certeza. E quarta-feira de cinzas, os ramos que nós trazemos no domingo de Ramos são queimados e viram cinza, né? E é colocada a testa do cristão. O porquê dessa simbologia dele sair marcado com a cruz na testa? A cinza é um antigo símbolo de penitência, desde o Antigo Testamento, né? Os judeus, você pega nos textos do Antigo Testamento, né? Quando um judeu queria demonstrar, ou quando todo o povo queria demonstrar que estava vivendo um tempo de penitência, se vestiam de sacos e sentavam na cinza, ou jogavam as cinzas por cima de si, né? E para realmente ficar sujo, né? Coberto de cinzas, para mostrar publicamente que vivia a penitência, né? Então esse é o significado das cinzas, é o tempo de penitência. E nós somos marcados para mostrar que estamos vivendo um tempo de penitência. E sobre a campanha final, que o senhor deu uma pincelada, esse ano, como é de ecologia, né, que tem tudo a ver com o dourado, e a do ano que vem também tem um pouco a ver com isso sobre moradia, né? A importância, então, da campanha da fraternidade durante esse período, que é só no Brasil, né, que acontece. Só no Brasil. Não, a campanha da fraternidade ela tem toda a sua importância porque é uma reflexão concreta, né? A nossa fé, ela tem que ser uma fé encarnada, né? Como assim? A nossa fé não pode ser simplesmente uma fé. Tá, eu rezo, eu venho lá, rezo o terço, eu participo da missa, eu me ajoelho. Tá, mas e no dia a dia? Como é que eu vivo isso no dia a dia? Né? Nós já tivemos campanhas da fraternidade sobre o tema era a questão, né, do emprego. Tá, eu sou um empresário católico, eu venho à missa, eu comungo de joelhos, eu rezo o terço. Tá, eu vou para casa. Aí segunda-feira, como é que eu trato meu funcionário? Eu pago um salário justo para ele? Daqui a pouco daí eu chego na empresa, eu sou um patrão estúpido, grosso, pago mal, exploro. O que adiantou eu comungar e rezar o terço? Não adiantou nada? Sim. Aí eu venho para a missa, eu louvo a criação, eu rezo, aí chego em casa, daí eu desperdiço água, eu maltrato os animais. Como é que a fé, como é que a minha fé se torna concreta no dia a dia? A campanha da fraternidade tem um pouco esse objetivo. E claro, a igreja tem a obrigação de refletir temas sociais. Não é ideologia. A igreja tem a obrigação de refletir temas sociais, né? E olha, como é que nós estamos lidando com a natureza? Como é que nós estamos lidando? Como é que estamos tratando, né, os trabalhadores, né? A questão da drogadição, já tivemos campanha da fraternidade sobre a questão da drogadição. Então, a campanha da fraternidade tem esse objetivo. E claro, nós somos convidados a um gesto concreto naquele tema. Senhor, agora antes de finalizarmos, o senhor tocou um ponto assim também que durante a quaresma mantém algumas coisas que não vamos ter na igreja, né? Assim, por exemplo, se tem aquelas tiazinhas que estão começando agora a viver uma fé mais e tem vontade de ajudar e traz talvez uma flor diferente, como assim uma pessoa cristã assim, leiga pode explicar para ela que não é o momento daquele ali? A orientação é que não se tenha flores no altar, né? E até
se for possível, colocar uma folha seca, uma flor seca, né? Mas claro, né, se alguém trouxer uma flor e colocar no altar, eu gostaria de tirar e colocar no outro lugar, porque não é que não possa ter flores na igreja, é no altar não pode ter. Claro, eu procuro evitar de colocar na igreja toda, né, ainda mais na nossa igreja, que é uma igreja pequena, né, então às vezes um vaso de flores já ocupa um espaço, né? Então claro, eu vou evitar colocar flores em toda a igreja. Mas claro, se alguém chegar e colocar uma flor para Nossa Senhora, eu vou tirar, vou colocar em outro lugar, né? Vou agradecer e vou orientar, né? Sempre orientando. E as vias sacras que também acontecem nesse período, né? A importância dela, que recorda os momentos finais de Jesus, né? Sim, então até aproveitar, né? Nós vamos ter, a partir da próxima sexta-feira, dia 7 de março, nós vamos ter nós vamos ter um horário de via sacra, às 19 horas. Sempre às 19 horas vamos fazer a oração da via sacra. Mas nós temos a missa às 16 horas. A missa às 16 horas. Então, se alguém quiser rezar a via sacra antes da missa, está convidado, pode vir rezar sua via sacra, né? A igreja vai estar aberta para isso. Mas às 19 horas faremos sempre a oração da via sacra e eu vou estar disponível para atendimento de confissões. E a palavra via sacra significa? Caminho sagrado. É o caminho que Jesus fez em direção ao Calvário. Bom, então para finalizar, então, que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que possam viver esse tempo bem, né? Então, a próxima quarta-feira, iniciamos a quaresma. Então, eu convido a todos os católicos de Eldorado do Sul, não só os católicos, né, os cristãos em geral, mas os católicos de modo especial, para quem eu me dirijo, que façam um bom tempo de quaresma, se voltem mais para Deus, para que possamos celebrar bem a Santa Páscoa. Então, se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço a todos.